Eles vão reconhecer. Por quê? Porque o Espírito Santo está neles. Então eles vão reconhecer que a mensagem é de Deus. E as pessoas que não são crentes vão reconhecer que a mensagem é de Deus também. Vão sentir, porque o Espírito Santo convence-os do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo nessa hora está sondando os corações e ele sabe que cada um necessita. Então ele traz a mensagem de acordo com a necessidade daqueles que estão ouvindo. Então o Espírito Santo conhece as profundezas de Deus, a intimidade de Deus, as revelações mais especiais sobre Deus, que Ele é Deus. Então isso já é uma revelação da trindade, da triunidade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então Deus é quem coordena, está no controle de todas as coisas, Deus Pai. E Jesus é aquele que executa todos os planos de Deus. E o Espírito Santo é aquele que revela tudo isso ao ser humano. Então, para que haja uma salvação aí de uma alma, o que é necessário? É necessário que Deus planeje essa salvação. É necessário que Jesus execute essa salvação. E é necessário que o Espírito Santo revele essa salvação. Então o que aconteceu? Deus planejou, o plano de redenção foi feito. Jesus veio executar esse plano, que era levar os nossos pecados sobre ele e morrer por nós no nosso lugar. E o Espírito Santo é quem revela isso para nós, para que nós possamos aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, crer que Ele morreu por nós na cruz do Calvário, levando os nossos pecados sobre Ele. E quando isso é revelado a nós, nós tomamos a decisão agora. Aceitamos ou não? Ninguém é obrigado a aceitar. Aqueles que aceitam, então, são feitos filhos de Deus, passam a ser filhos legítimos de Deus, porque aceitaram o Filho de Deus como Senhor e Salvador. Aceitaram o plano de Deus na sua vida. Agora, qual aí o plano superior? Qual o tipo de profeta superior? Do Antigo Testamento ou do Novo Testamento? Então nós vamos ver que a mensagem apostólica, a mensagem do Novo Testamento, é uma mensagem superior. Por quê? Porque no Antigo Testamento falava a respeito de alguém que ia vir ainda no futuro. Já no Novo Testamento fala-se a respeito de alguém que já veio, que cumpriu o que já estava profetizado sobre ele, e a própria história humana confirma que ele veio. Então é mais fácil, é uma mensagem superior à antiga. Porque a antiga falava a respeito de alguém que ninguém tinha visto ainda. Já o Novo Testamento está falando a respeito de alguém que todo mundo sabe que ele veio. É claro que ainda existem muitas pessoas que nem ouviram ainda falar sobre Jesus e precisam ouvir para se converterem. Mas aqueles que já ouviram, todos aqueles que ouviram falar sobre Jesus, que leram a respeito, que foram buscar alguma coisa, já sabem que ele existe. E isso é a grande maioria dos seres humanos sobre a Terra. No Antigo Testamento, a revelação do Espírito Santo era pequeníssima. E ele vinha e direcionava a pessoa para aquilo. Hoje não, hoje é abundante o derramamento do Espírito Santo. Hoje a revelação do Espírito Santo está aí a milhões e milhões de quilômetros, de anos-luz, à frente do que era revelado no Antigo Testamento. Porque ele vai revelando, e vai revelando, e vai. O Espírito Santo não é estático. Ele vai revelando sempre. Se você ler um versículo hoje, você entende de uma maneira, amanhã você vai entender um pouco mais, depois de amanhã o mesmo versículo, você vai entender um pouco mais, e assim vai crescendo o seu conhecimento. A revelação vai sendo dada cada dia mais, e aumentando, e aumentando. Cada dia você pode conhecer mais a respeito de Deus. Cada dia você pode ter mais e mais revelações a respeito de Deus, através do Espírito Santo que mora em nós. Então os apóstolos viveram aí no clímax da revelação. Que eles conheceram Jesus, receberam o Espírito Santo. E aquilo que estava escrito sobre Jesus, eles viram o cumprimento e puderam então ter a revelação do Espírito Santo. Que aquilo que
que tinha acontecido com Jesus já estava escrito. Então eles tiveram uma revelação maravilhosa. Eles viram a revelação de Deus. Eles viram o cumprimento da palavra de Deus em Jesus e puderam então entender perfeitamente o que estava acontecendo e passar isso para frente, pregar sobre isso, ensinar sobre isso. Então vamos ver de que maneira exerceram esse ministério profético, então, os apóstolos. Nós sabemos que em número de profetas, no Antigo Testamento nós temos mais profetas registrados na Bíblia. No Novo Testamento, menos profetas registrados na Bíblia. Por que isso? Porque no Novo Testamento, os profetas ainda existem e ainda estão profetizando. E a Bíblia já foi aí cessada a sua escrita. Nós não precisamos mais de escrever nada na Bíblia. A revelação que era preciso para que nós pudéssemos ser salvos, conhecer a Deus, já foi dada e está escrita na Bíblia. A partir da Bíblia é que existem agora novas coisas sendo escritas em livros, né? E nós vamos lendo, vamos estudando, vamos julgando se está de acordo com a Bíblia e tal. E vamos tendo mais revelações, o Espírito Santo vai revelando, não parou. E os profetas também não cessaram, vão surgindo novos e novos profetas. Só que a revelação perfeita de Deus para a salvação do homem, para a convivência do homem, para o homem se manter aí crente, salvo, para o homem conhecer a respeito do futuro, conhecer Deus, já está escrita, não precisa mais. Agora, todas as outras revelações do Espírito Santo serão dadas a partir do que já está escrito, a partir da Bíblia. Então a Bíblia é a palavra de Deus e nós precisamos olhar para essa palavra, estudar essa palavra e nós vamos ter as revelações necessárias para a nossa vida cristã e para ajudarmos aqueles que estão iniciando nessa vida cristã, aqueles que leem menos, que aprendem menos, que dependem menos do Espírito Santo. Nós vamos ajudando uns aos outros a crescer. Então essa é a nossa função. Agora, o ministério apostólico, aqueles apóstolos de Jesus Cristo que viram, conviveram com Jesus, foi um ministério relativamente curto. Não quer dizer que cessou aí o apostolado. Existem apóstolos hoje? Existem apóstolos hoje. A organização da igreja é que mudou e os apóstolos hoje têm aí outros nomes, mas continuam a existir apóstolos. É um ministério dado por Cristo à igreja e não parou porque alguém deixou de chamá-los de apóstolos. Agora é evidente que o apóstolo, como foi Pedro, João, Tiago, é evidente, esses aí só duraram até o dia que eles morreram. Eles andaram com Jesus. Viram que Jesus morreu. Viram Jesus ressuscitado. Então, esses apóstolos aí, não tem jeito de existir mais outros apóstolos igual a eles. Porque Jesus não vai voltar a nascer na terra, andar na terra e pregar e fazer milagres junto com os homens do jeito que ele fez antes. E ele não vai morrer de novo. Então, apóstolos como esses não vai existir mais. Agora, o ministério profético é o profeta na igreja, o apóstolo na igreja, existe ainda e sempre vai existir na igreja. Será que existe revelação ainda do Espírito Santo sobre coisas futuras? É evidente, todos os dias o Espírito Santo está aí revelando coisas novas. Nós estamos aprendendo coisas novas todo dia. Porque tem muita coisa, mas é muita coisa na Bíblia que nós não compreendemos ainda. E que o Espírito Santo vai revelando gradativamente. Quando Paulo fala então sobre a plenitude dos tempos, ele está se referindo à época que Jesus veio, é claro, era aí o grego koiné falado em todas as nações, existiam as estradas romanas ligando as nações, existia o governo romano. Então veio uma época muito importante, uma época que o contexto mundial dizia que era uma época boa para Jesus vir. E que realmente foi. Então, era a plenitude dos tempos, ou seja, era chegado o momento de Jesus se apresentar.
E os apóstolos presentes ali estiveram então nessa plenitude dos tempos, época em que a Bíblia foi terminada. Existia só o Antigo Testamento e foi escrito então o Novo Testamento. Então a Bíblia, a palavra de Deus, foi terminada nessa época.